Vocês pediram e eu voltei com a segunda parte da minha lista de coisas que você precisa saber ao lidar com carnes. Então vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje nós vamos para a segunda parte da lista de coisas que você tem que aprender ao fazer carne na tua casa. Se você não viu o primeiro vídeo, olha, já pausa ele aqui, clica aqui em cima e vai assistir a primeira parte, porque lá tem 8 dicas super legais de coisas que você não deve fazer ao lidar com carnes. Entre elas, lavar, o que mais que eu falei lá, a questão de temperatura, tudo isso é importante. E daí depois você volta para continuar aqui. Bom, você está continuando é porque você já viu a primeira parte, então vamos para a segunda. Eu deixei minha colinha aqui do lado. Vamos lá. A nona dica, porque a gente está seguindo as 8 anteriores, é a questão da escolha da peça que você está utilizando para poder fazer, para poder cozinhar. Tem um monte de vídeo legal, tem um monte de canal legal aqui no YouTube. Lógico, eu também vou fazer alguns vídeos assim. Mas, por exemplo, tem o canal do Marcelo Bolinha, tem o canal do Churrasqueadas, falando sobre o Netão Bom Bife, canais muito bacanas para você aprender sobre como preparar carnes, tipos de corte, para que eles servem. O Marcelo Bolinha, por exemplo, ele separa as carnes e ele vai dizendo, ó, essa é mais dura, essa é mais mole, essa serve para isso, serve para aquilo. É muito bacana para que você aprenda a cozinhar a carne certa do jeito certo. Existe carne certa para poder grelhar, para poder fazer um guisado, um refogado, carne de panela. Vamos lá, pensa comigo. Você não vai pegar um filé mignon e colocar ele na panela de pressão e cozinhar por 1 hora, não é verdade? Não tem lógica. Assim como você não vai pegar uma peça de cupim, que é super gorda, que ela tem um longo tempo de cozimento, ela tem bastante fibra, e vai grelhar ela por 5 minutos e comer ela mal passada. Então você precisa do tempo certo para cada tipo de carne. Por isso que é importante você entender a peça da carne, da onde ela vem e aonde você vai utilizar. E olha, pode ter certeza, isso vai fazer uma coisa muito importante, que é você economizar ao preparar os alimentos, porque você vai saber aonde colocar o tipo de carne certa para cada coisa que você vai preparar. Aqui uma dica de higiene, 10ª dica. Não use a mesma tábua antes e depois. Vamos lá, existe uma coisa chamada contaminação cruzada. O que é contaminação? É quando você lida com um produto que ele está limpo e contamina ele com alguma coisa que está suja. A carne, ela vem suja, entre aspas, ela vem com micro-organismos já da natureza, é normal. Por isso que nós cozinhamos ela, para tirar ou para eliminar boa parte desses micro-organismos. Se você pega a tua carne, corta ela numa tábua, digamos que seja uma tábua vermelha, e daí você tira ela daqui, põe ela para cozinhar, seja na frigideira, na churrasqueira, onde você quiser. Depois você tira ela dali e coloca na mesma tábua para cortar, você está contaminando ela de volta, porque a cocção, o cozimento, faz com que a gente elimine boa parte dos micro-organismos. Então, colocá-la de volta na mesma tábua é a contaminação cruzada. Essa é uma informação mais técnica, nutricionistas aí sabem mais sobre a segurança dos alimentos e podem nos ajudar um pouco. Mas basicamente é isso. Se você usou ela ali para cortar alguma coisa que estava crua e você levou para cozinhar, você não vai voltar com esse ingrediente cru ali dentro. Guilherme, mas existem pratos que são feitos com carne crua, como steak tartar, como aqui em Curitiba nós temos a carne de onça, que não é de onça, não tem nada a ver, é carne bovina, mas é carne crua. O quibe cru é outra questão, a carne tem que ser muito fresca e de uma boa procedência. Mas se você está no dia a dia e você cortou teu bife numa tábua e colocou ele para cozinhar e depois voltou para a mesma tábua, é contaminação cruzada. E isso serve para carne suína, bovina, frango, peixes, frutos do mar, tudo. Então, usa uma tábua, volta, cozinha e depois troca de tábua. Ah, mas eu só tenho uma. Tudo bem, lava ela. Passa uma água e daí continua. Aliás, a gente já fez vídeo sobre o uso de tábuas aqui. Tábuas que você não deve usar, que você tem que usar. Dá uma olhada aqui em cima também. Próxima, a gordura da carne. No nosso último vídeo eu falei sobre a gordura da picanha. Pois é, você tem que escolher uma carne que tenha, dependendo do cozimento que você vai fazer, uma gordura adequada. Exemplo, um contrafilé, orro de bife, bife de chouriço, bife ancho, todos eles têm uma gordura entremeada que vão fazer com que essa carne fique com um sabor característico. A mesma coisa com a picanha. Você não tira a gordura da picanha para cozinhar, não é verdade? Porque senão você está perdendo boa parte do sabor dela na hora em que você tira ela. Como eu falei no outro vídeo, se você quiser tirar a gordura depois de cozido, sem problema. Antes não. No nosso vídeo passado eu falei para você sobre usar uma frigideira muito fria. E aqui tem uma coisa também importante. Você já deve ter visto em vários vídeos nossos aqui no canal, por exemplo, quando eu vou fazer uma carne de panela, uma carne refogada ou um estrogonofe, eu coloco pequenas porções, refogo, tiro, coloco outra porção, refogo, tiro. Por quê?
Se eu coloco muita carne, pode ser carne moída, pode ser qualquer tipo de carne, numa panela que ela não tem temperatura para segurar, ela vai cozinhar e não vai dourar, não vai refogar. Se eu quero uma carne refogada, eu tenho que fazer aos poucos. E quanto que é esse pouco, Guilherme? Eu não sei, porque eu não sei que panela você está utilizando, eu não sei que fogo você está utilizando, mas basicamente, se você tem uma panela de ferro, se você tem um fogo forte, pode colocar um pouco mais de carne. Se você tem uma panela mais fina, uma panela de alumínio, e você tem um fogo mais fraco, coloca menos carne e faz em várias vezes. Isso vai fazer com que a tua carne fique mais saborosa. Então, não coloca carne demais que vai esfriar a tua panela, a carne vai soltar a água, ela vai perder suculência e ela vai cozinhar em vez de dourar. E aí entra uma outra dica importante, que é o tipo de panela que você vai utilizar. Se você for, por exemplo, grelhar uma carne numa panela com uma espessura muito fina, como a gente falou agora, ela vai perder temperatura muito rápido. Então eu preciso de uma panela com uma espessura mais alta para deixar essa carne bem dourada, bem bonita. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma sopa e tem carne, você pode usar uma panela mais fina, porque isso não vai fazer diferença nenhuma na hora em que você estiver cozinhando por ali. A tua carne vai ficar cozida mesmo. Então, cada tipo de panela tem um uso específico e eu falo sobre isso quando a gente fala sobre frigideiras aqui no canal. Dá uma olhada no vídeo, também tem umas informações bacanas ali. Então, toma cuidado, cada panela tem um uso. Como eu falei, eu tenho pelo menos umas 4, 5, 6 panelas que eu acho que são importantes você ter, ou frigideiras, que são importantes você ter na tua casa. Uma de aço inox fundo triplo, uma de ferro, uma de alumínio com antiaderente mais fina para você fazer preparos como omelete, ovo mexido, ovo frito, panqueca, uma de alumínio mais grossa para você poder fazer outros preparos como peixe, frutos do mar, que daí ele não pode grudar. E, lógico, você pode ter outros tipos de panela, de barro, de pedra, você que vai escolher. Mas basicamente aí essas é o mínimo que eu teria na minha casa para poder começar a cozinhar. Ah, aqui tem um assunto polêmico, a 14ª dica sobre tempero. Tem gente que fala, e principalmente os nossos hermanos uruguaios, argentinos, falam sobre temperar a carne depois que ela sai da parrilha, depois que ela sai do grelhar, do cozinhar. Depende, vamos lá. Tem carnes que elas pedem um tempero antecipado. Quando eu fiz asinha de frango na air fryer, eu temperei e deixei ela 2, 3, 4, você pode deixar 12 até 24 horas ela temperada, na geladeira, claro. Mas você deve deixar ela temperada antes. O frango, a carne suína, a carne de carneiro, esse tempero antecipado, essa marinada funciona muito bem. Só que você não vai, por exemplo, marinar uma carne, um filé mignon. Então, esse tempero antecipado serve para alguns tipos de carne. E outros tipos de carne você pode temperar só na hora. Então, só que eu, particularmente, por ter aprendido a fazer churrasco e carne com meu pai, que era gaúcho, e com os cozinheiros tradicionais, na culinária francesa, normalmente se tempera a carne antes dela ir à frigideira, antes dela ir ao fogo. E o churrasco mais tradicional gaúcho, feito com o sal grosso, tudo, também esse tempero vai antes da gente levar ela para o fogo. Lógico, hoje a gente tem várias influências, como eu falei, principalmente dos portenhos, principalmente dos uruguaios, argentinos, que trouxeram essa ideia de você temperar no final. Funciona? Funciona também, mas é um tipo específico de churrasco, um tipo específico de carne. Nem tudo tem que ser feito desse jeito, tá? Então, toma cuidado. Tem muita carne que você precisa temperar com antecedência. 2 dias, às vezes, de antecedência vai fazer muito bem para tua carne. Quando eu faço os vídeos de final de ano aqui com peru, chester, que são carnes que têm um sabor mais intenso, eu tempero eles com 24 horas de antecedência. 15ª dica tem a ver com uma dica do vídeo passado também, que era virar a carne o tempo inteiro, que é furar a carne. Pelo amor de Deus, não é para virar, já falei antes, e não é para ficar furando ela também. Então, se você vai virar a carne, seja um bife que você está fazendo na frigideira, seja a carne que você está fazendo na churrasqueira, pega um pegador. Um pegador é mais fácil de você conseguir virar ela, tá? Por quê? Se você fura, a pressão lá dentro da carne é muito grande e isso vai fazer com que os sucos da carne saiam dali na hora em que você está cozinhando. A mesma coisa serve para linguiça. Você não deve furar a linguiça quando você está cozinhando, porque toda a suculência, toda a gostosura da linguiça está indo para fora. Aquela linguiça vai ficar seca, esturricada. Então, não fura a carne, linguiça, nada disso enquanto você está cozinhando. E isso tem tudo a ver com a nossa última dica de hoje, que é não descansar a carne no final da nossa preparação.
Lembra lá no começo do vídeo que eu falei do Netão, Bom Bife e outros youtubers que tem aí com vários vídeos legais? Pois é, o Netão tem uma brincadeira toda vez que ele cozinha, que ele fala pra carne assim, descanse em paz. O descanse em paz dele é pra carne ficar ali, parada, durante 2, 3, 5 minutos, depende do tamanho da peça da carne que você está fazendo. E para que serve esse descanso? Como eu falei agora há pouquinho na questão de furar a carne, quando você está cozinhando, existe uma pressão lá dentro da carne muito grande. É como se fosse literalmente aquela carne uma panela de pressão. Quando você corta a carne logo que você terminou de cozinhar, os sucos da carne lá dentro ainda não se acalmaram, a temperatura não estabilizou e na hora em que você corta eles querem sair para fora. Sair para fora é uma redundância, mas eles querem sair de dentro da carne e daí isso vai fazer com que ela vá para a tábua, vá para outro lugar que não seja para tua boca. Então se você quer uma carne bem suculenta, espera 2, 3, 5 minutinhos para poder cortar a carne. 1, 2 minutinhos se for um bifezinho, uns 4 ou 5 minutos um medalhão e um pouquinho mais se for uma peça inteira, por exemplo, uma peça de picanha pode esperar mais de 5 minutos. Aí, Guilherme, mas a minha carne vai esfriar. Regularmente não, a não ser que tenha um vento em cima, seja um dia muito frio, mas normalmente ela não vai esfriar. Esses 2 ou 3 minutinhos não vão prejudicar a temperatura da tua carne, mas vão deixá-la muito mais suculenta e gostosa. Você viu como tem dica legal, bacana, importante, informação legal aqui? Bom, primeiro vou te pedir, se foi relevante para você e tem sentido para alguém que você conhece, compartilha esse vídeo para mais pessoas saberem o que a gente tem feito aqui no canal. Dá uma olhada no vídeo anterior, compartilha ele também. Se você tem grupo da família, grupo de amigos, churrasqueiros, quem joga futebol, as meninas que querem aprender a fazer churrasco, querem aprender a fazer uma carne em casa, as mulheres com mais idade, menos idade, tem bastante dica bacana aqui. E eu tenho certeza que dessas 16, 8 desse vídeo, 8 do vídeo anterior, tem alguma que vai servir para alguém que você conhece. Então já compartilhe o vídeo. E claro, já te peço, deixa o teu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa as notificações para não perder quando sai vídeo novo. E aí, gostou disso? Gostou da nossa brincadeira falando sobre os erros que a gente comete? Se você chegou até o final do vídeo e você tem algum erro que você comete, comenta aqui para mim, para eu poder saber e para a gente poder fazer vídeos explicando e mostrando para vocês passo a passo como fazer essas carnes na prática. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetite e vai cozinhar!